A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daquele setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável do setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Lenir. Temos aqui também a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Muito bem. O texto aula está em 2 João, do capítulo 1, do versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 1 ao verso de número 3. E depois temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao verso número 2. E aí nós vamos aqui para 2 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Muito bem, então nós vamos discorrer aqui, eu vou falar aqui compassadamente, estarei citando várias referências que não estão aqui na lição, mas com certeza vai te ajudar muito. Já passa a mão na caneta, no papel, anota na sua lição mesmo aí, tá certo? As citações que eu estarei citando aqui, beleza? Muito bem, aqui no tópico número 1 aqui, como as epístolas paulinas nos instruem. Muito bem, queridos. E entrando aqui no tópico de número 2, nós vamos observar aqui como as epístolas gerais nos formam. E o terceiro tópico aqui, as epístolas continuam a falar. Então, dentro do tópico número 1 aqui, querido, como as epístolas paulinas, elas nos instruem. Muito bem. Então estarei comentando aqui tópico por tópico aqui, porque você já tem um material didático aqui na mão, então não tem necessidade de eu estar lendo, tá certo? Então vou só complementar aqui o que o comentarista quer passar para nós, beleza? Muito bem, então acompanhe comigo aqui por gentileza. As cartas de Paulo são Romanos e 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemãos e Hebreus. E Filemão, só aí. Essas 13 cartas são conhecidas como epístolas paulinas, fora Hebreus, tá? Nós vamos discutir depois Hebreus. As 13 cartas de Paulo fazem do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. Então, durante muito tempo, queridos irmãos, Paulo também foi considerado escritor da carta aos Hebreus, tá? Inclusive, traduções antigas de textos bíblicos trazem uma designação de carta de Paulo aos Hebreus. Mas, pela falta de fundamento consistentes e à luz de uma análise mais cuidadosamente do texto de Hebreus, tem sido amplamente aceito que o autor da Epístola aos Hebreus não é Paulo de Tarso, ainda que alguns ainda querem fazer tanto malabarismo para dizer que foi Paulo, mas nada na Bíblia que comprove, que tem algum versículo na Bíblia que comprova que a autoria foi de Paulo, então, beleza? Então, o mais provável é que o escritor tenha sido um líder cristão, desconhecido, provavelmente foi um discípulo por algum apóstolo, tá bom? Muito bem. Então, as cartas de Paulo falam sobre o quê? É uma pergunta que eu faço para você. Então, as cartas de Paulo falam sobre questões centrais da fé cristã. Divinamente inspirado pelo Espírito Santo, claro, e estas cartas, ela traz instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã. Então, elas nos instruem, os cristãos, quando a natureza de Deus, o significado do mistério em obra de Cristo, o ministério e obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, a doutrina dos acontecimentos que se darão no final dos tempos, o caráter cristão e as aplicações da vontade de Deus para a vida prática dos crentes. E a ordem do culto e também o governo da igreja e aí por diante, beleza?
Então, muitos estudiosos eles classificam essas cartas de Paulo em 4 categorias com base no conteúdo das cartas ou nas ocasiões em que for escrita e quais são elas. Cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas soteriológicas, essa escatológica porque quando fala da doutrina das últimas coisas. Carta soteriológica, que vai tratar sobre respeito da salvação, que é a matéria de salvação, que é Romanos capítulo 1 em diante. Beleza? E nós temos aqui também Romanos e 1º e 2º Coríntios e Gálatas, tá bom? Que nós vamos ver isso aqui dentro da matéria soteriológica de Paulo. Matéria que vai tratar sobre a salvação. Carta da prisão, carta de sofrimento em Cristo, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas pastorais, para ministérios pastorais, como 1º e 2º Timóteo, Tito, e embora a carta de 2º Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso. Muito bem. Quanto a cartas paulinas foram escritas? Uma pergunta que eu faço para vocês. As cartas de Paulo, elas foram escritas ao longo do frutífero ministério de Paulo, por isso não é tão fácil determinar quanto exatamente as cartas de Paulo foram escritas. Para tantos, queridos irmãos, seria preciso ter muito detalhe sobre a cronologia do ministério do apóstolo. Mas uma comparação entre os livros de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas fornece então também informações preciosas que nos auxiliam, pelo menos em tempos gerais, em ter uma ideia de quanto as cartas de Paulo foram escritas. Muito bem. Gálatas. Nenhuma das epístolas paulinas foi escrita durante o seu início do seu ministério na Sicília e na Síria. Ou seja, nenhuma das epístolas paulinas foi escrita no início do seu ministério na Sicília e na Síria, como está em Atos capítulo 9 do versículo 3, como também no capítulo 11 do versículo 25 em diante. Isto significa então que todas as cartas de Paulo foram escritas após o final da década de 40, tá certo? Na década de Cristo, quando ele foi comissionado como missionário para a igreja de Antioquia. Juntamente com Barnabé, Paulo fez uma primeira viagem missionária, a primeira viagem missionária, e durante esta viagem ele visitou a ilha de Chipre em várias cidades ali da província. Beleza? Muito bem. Então, em várias cidades da província da Galácia, como está em Atos capítulo 13, versículo 14, e muitos estudiosos consideram foi juntamente ao voltar de Antioquia que Paulo então ele escreveu a carta aos Gálatas, e seu objetivo era combater a influência dos judaizantes que tentavam pôr tradição judaica aos cristãos gentios. Muito bem. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, algum tempo entre os anos 50 e 52 na década de Cristo, Paulo então ele saiu em sua segunda viagem missionária, e dessa vez ele foi acompanhado por Silas. Durante essa viagem, ele recrutou Timóteo. Além disto, com a sua evangelização, ele alcançou até o continente europeu, fundando as igrejas de Filipos, Tessalônica e Corinto, como está em Atos capítulo 15, e do versículo 36, como também do capítulo 18 e do versículo 22. Então, o apóstolo ficou ali 1 ano e meio, durante esse tempo, ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses como forma de encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Muito bem. Em 1ª e 2ª Coríntios e Romanos,
Mais tarde, então, Paulo fez a sua terceira viagem missionária. Além de voltar à Galácia nessa viagem, o apóstolo ficou um pouco tempo em Éfeso. Enquanto estava em Éfeso, Paulo foi avisado por graves problemas que ameaçavam a igreja de Corinto. Foi então que provavelmente ele escreveu então a carta de 1ª e 2ª Coríntios. Ainda em sua terceira viagem missionária, Paulo então seguiu para o norte. Provavelmente quando passava então ali pela Macedônia, o apóstolo então ele recebeu então boas notícias do arrependimento dos crentes e de Corintos. E como resposta ele escreveu e enviou a carta de 2ª Coríntios e mais tarde parece que ele foi pessoalmente visitar Corinto. Os intérpretes dizem que Corinto, Paulo teria escrito a carta aos romanos, ou seja, os intérpretes, alguns dizem que em Corinto Paulo teria escrito a carta aos romanos. Muito bem. Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemão. Depois de 3 meses que estava na Grécia, o apóstolo resolveu então voltar à Judéia. E nesse contexto houve uma revolta popular em Jerusalém e que culminou com a prisão de Paulo em Cesareia por 2 anos, como está em Atos, no capítulo 20, do versículo 1, como também do capítulo 24, 21 e 21 em diante. Muito bem. Por ser cidadão romano, Paulo solicitou então uma audiência com o imperador. Então ele foi transferido para Roma, onde marcou ali por cerca de mais de 2 anos, até que o seu pedido fosse então atendido, como está em Atos capítulo 27, do versículo 1 em diante. Muito bem, então foi durante este cárcere em Roma, entre o final da década de 50 de Cristo, no início da década de 60, que provavelmente foi escrita as cartas de Paulo aos Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemão. Por isso essas cartas são chamadas de epístolas da prisão. Alguns comentaristas sugerem que Paulo ou seja, que pelo menos uma dessas cartas talvez tenha sido escrita durante o tempo da prisão em Cesareia. Muito bem. Espero que até aqui os irmãos tenham entendido o que eu estou tentando passar para vocês sobre a cronologia do tempo do apóstolo Paulo. Muito bem. Continuando aqui, sendo isso então, queridos irmãos, se isto estiver correto, então é possível então que as chamadas cartas pastorais tenha sido escrita durante esse período no final do seu ministério. A primeira, ele teria escrito as cartas de 1 Timóteo e Tito e depois já encerrando novamente em Romanos, na metade da década de 60, conforme afirmam a tradição. Então ele deveria ter escrito 2 Timóteo pouco antes de ser executado, e 2 Timóteo, como está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 18. Certo é que depois de vislumbrar tamanha dedicação do apóstolo à causa do evangelho, facilmente podemos também entender a conclusão de que ele próprio fez acerca da sua vida e ministério ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que coisa maravilhosa, né? É quando a pessoa tem convicção da chamada de Deus. Sim, isso é importante. Existem então outras cartas de Paulo. Existem outras cartas de Paulo? Uma pergunta que eu faço para vocês. Paulo era uma pessoa extremamente ativa e dedicada à obra de Deus. Sempre estava envolvida com propagação do evangelho e o governo pela pureza da verdade central da fé cristã. Então é certo que o apóstolo Paulo tem escrito outras cartas, mas essas cartas elas não existem mais. O próprio Paulo então menciona 2 dessas cartas partidas, melhor dizendo, perdidas, como uma delas é provável escrita aos Laodicenses, como está em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Parece que a igreja de Laodiceia também deveria ser repassada às igrejas de Colossos, bem como cartas aos Colossos atualmente deveria ser lida em Laodiceia.
A outra carta também que foi escrita aos crentes de Corinto, antes do apóstolo ter lhes escrito a 1 Coríntios, parece o conteúdo principal dessa carta, e era uma exortação para que os crentes de Corinto, ou seja, apartassem de cristãos nominais e que continuavam praticando imoralidade, como está em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9. Por algum motivo, Deus não permitiu que essas cartas de Paulo chegassem até nós, mas devemos ficar satisfeitos, porque tudo o que precisamos saber disto está preservado de forma completa e inerrante no cânon bíblico, inclusive do próprio Paulo. Deus permitiu que 3 das suas cartas fossem preservadas para servir de bênção para os cristãos de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as gerações, de todos os tempos. Então fico aqui com essa parte do tópico número 1 aqui, falando sobre como as epístolas paulinas nos instruem. E vamos aqui para o tópico de número 2. Vamos falar como as epístolas gerais nos formam. Quero comentar aqui quais foram e quais são as epístolas gerais. Acompanhe comigo aqui, por gentileza. Então, eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas o conteúdo é maravilhoso, beleza? Como eu falei para vocês aqui, estarei comentando aqui tópico por tópico, então não tem necessidade de eu estar lendo essa lição, mas eu tenho certeza que o conteúdo é maravilhoso, estamos aqui para cumprimentar e aprender uns com os outros. Muito bem. Quais são as epístolas gerais? Fecha para mim aqui, olha para mim aqui. Queridos, as epístolas gerais na Bíblia são 8 cartas do Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas, e estas epístolas também são conhecidas como epístolas universais. Muito bem. Então, inicialmente, as epístolas aos Hebreus não foram contadas entre as epístolas gerais. O principal motivo é que acreditavam-se que essa carta era uma das epístolas paulinas, inclusive a primeira em que Eusébio usou para a designação e a epístolas gerais. E ele se referiu então, queridos, a essa carta como sendo então 7 epístolas universais. Com o tempo, então, a maioria dos estudiosos começou a considerar que a autoria da carta aos Hebreus não deveria ser atribuída a Paulo. E dessa forma, então, as cartas passou a ser contada por muitos como uma das epístolas gerais. Por que as epístolas gerais? Esta é uma pergunta que eu faço para vocês. As epístolas gerais, elas recebem esta designação porque, basicamente, elas foram escritas para público mais universais. Isso significa que, em comparação às cartas de Paulo, as epístolas gerais, elas são mais abrangentes e a maioria delas não possui destinatário específico. Mas isso não quer dizer que as epístolas gerais não possuem destinatários. Muito pelo contrário. As primeiras epístolas de Pedro foi escrita pelo apóstolo aos cristãos que moravam em Ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. E estas eram as províncias da Ásia Menor. E também é provável, queridos irmãos e irmãs, que a segunda carta de Pedro também tenha sido interessada a essas mesmas questões. A menos que Pedro tinha escrito outra carta que acabou sendo perdida, como a gente observa aqui em 2 Pedro, do capítulo 3 e do verso 1 em diante. De forma semelhante, a carta aos Hebreus é igualmente vista em um ponto de vista dos cristãos. Aparentemente, esse grupo era formado de cristãos judeus da diáspora, que provavelmente viveu na região da Itália e talvez em Roma. Hebreus capítulo 13, verso 24. As cartas de João também tiveram a sua específica destinatários. A identidade do destinatário de 1 João é desconhecida, embora parece ter sido um grupo de cristãos que mantinham um relacionamento muito próximo com o apóstolo, está em 1 João capítulo 2, versículo 1 até o verso 28, como também no capítulo 3, do versículo 7 ao 18, como também no capítulo 4, versículo 4, e aí vai.
Com relação à segunda epístola de João, o texto diz que a carta foi enviada à senhora eleita aos seus filhos. 1 João capítulo 1, versículo 1. E essa designação pode ser tanto uma referência literal, uma senhora cristã e os seus familiares, como pode ser também uma referência figurada a uma igreja local. Já a terceira epístola foi escrita a um cristão chamado Gaio. Quanto às demais epístolas gerais, tudo indica então que o seu destinatário de fato pertence então a um grupo, ou seja, Tiago escreveu as 12 tribos que encontravam então na dispersão, como está em Tiago no capítulo 1. E essa declaração pode se referir de forma específica aos cristãos judeus que estavam dispersos pelas nações, ou de forma figurada aos crentes judeus e gentios que estão unidos num só corpo em Cristo, mas que vivem como estrangeiros e peregrinos. Isso é importante saber. Por fim, então, nada se sabe sobre o destinatário da epístola de Judas. Considerando alguns elementos presentes no texto, muitos intérpretes consideram que talvez eles fossem judeus cristãos. Muito bem. Qual é a importância das epístolas gerais? Uma pergunta que eu faço para vocês. Agora volta aqui comigo. É verdade, queridos, que infelizmente que algumas das epístolas gerais tiveram a sua canonicidade discutida ao longo da história da igreja. As mais debatidas nesse sentido sempre foi segunda Pedro e Tiago, inclusive a conhecida residência de Lutério com relação à epístola de Tiago ilustra também essa questão. Mas as epístolas gerais também são de suma importância para a igreja. O seu conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo, preservados por Deus em qualquer erro, talvez com contradição ou adulteração. Elas trazem instruções que jamais devem ser desprezadas pelos cristãos. As epístolas gerais, elas tratam de questões que são comuns a todos os crentes de todas as épocas. E elas exortam os cristãos acerca do problema do sofrimento, encorajando-os a viver de obediência ao Senhor, e ensina que os crentes como eles devem perseverar na fé e ser zeloso com a pureza do Evangelho. Se opondo aos falsos mestres e às suas doutrinas. Isso é importante. Combinado. Então nós vamos ver aqui que as epístolas paulinas nos fornecem informações a respeito da preciosa doutrina. Isso é importante. Então, as epístolas gerais também formam um conjunto teológico doutrinários que fornece uma perspectiva completa acerca do fundamento da fé cristã. Isso é coisa maravilhosa, meus irmãos. E aí eu findo aqui com o tópico de número 2 da nossa lição e vou para o tópico número 3. Eu quero comentar com vocês aqui, falando sobre as questões importantes, que é sobre a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, que é exatamente a santidade em Deus, e a doutrina da glorificação, que é a mesma da regeneração, beleza? Então, um tempo nesse tópico aqui, que é o tópico número 3, queridos, tá certo? A doutrina, o que é ser justificado? Quando a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é esse? Seres humanos, como uma pessoa aceita Jesus, naquele exato momento nós somos justificados diante de Deus. Deus está tirando o pecado dessa pessoa, o mundo, porque o mundo aqui é pessoas. Deus tira o pecado dessa pessoa e joga no lado do esquecimento, como se a pessoa nunca tivesse pecado em toda a sua vida. Essa pessoa é justificada, sem ter nenhuma culpabilidade, confessando seus pecados. Deus lança os pecados no lado do esquecimento. A justificação única acontece no ato da aceitação. O velho homem morre para o mundo e vive para Deus, e chamado de batismo no interior. Ele é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo ele entroniza nele, e ele é imergido espiritualmente e ressuscitado no Espírito Santo. Muito bem, ele passa a ser justificado
como se nunca tivesse pecado em toda a sua vida. Deus lava a sua vida muito bem. Quando a gente fala aqui sobre a glorificação, ou melhor, a letra B, que é a doutrina da santificação, que é a parte B, nós temos aqui vir uma vida de santificação. Tiago, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é importante, porque a justificação ela acontece naquele ato, no momento, mas a santificação e a glorificação, que é a regeneração, ela é contínua. Enquanto nós estiver aqui, nós temos que ser sempre santificados, lendo a Bíblia, vigiando, orando, consagrando, orando, lendo a Bíblia, perseverando na fé, até o arrebatamento da igreja. Né? A regeneração é o mesmo aspecto. Enquanto estiver aqui, nós sofremos calúnias, sofremos deterioramento, sofremos algumas tristezas, perseguições, mas somos regenerados. Cada problema, cada ferida que nos abate, cada sofrimento, nós somos regenerados e purificados até na onde? O arrebatamento da igreja. Isso é importante nós saber disto, tá bom? E a glorificação e a regeneração é dois aspectos, porque são três pilares que regem a salvação: justificação, santificação e regeneração. Queridos, fico com essa aula aqui muito resumida, tá certo? E vai um abraço do seu amigo hoje, sempre, Claudine Santos, e vamos discutir o assunto presencial com o nosso professor na sala presencial. Seja um aluno exemplar, seja um aluno participante da escola dominical, interroga o seu professor quando tiver dúvida e vai para aprender a palavra de Deus. E até a próxima aula, se Deus nos permitir. E nós aprendemos na semana passada que houve em Atos dos Apóstolos não foi língua de anjos. Pode até que seja que aconteceu uma língua de anjo ali, mas o que aconteceu ali foi línguas nativas. E, inclusive, eu tenho essa aula nesse YouTube falando que é a lição da aula passada. Eu falo sobre glosses, glossolalia, e falo sobre dialectos, línguas naturais de cada nação reunida naquela localidade em Atos capítulo 2. Muito bem, falou, até mais, fui!